Glória a Deus. Shalom, queridos, boa noite. Nós estamos no ambiente de milagres. Esse é o nosso segundo culto. Hoje pela manhã tivemos um momento maravilhoso na presença do Pai. E eu sei que essa noite não será diferente. Este é o primeiro domingo, queridos, do mês de novembro. E eu quero declarar que esse mês vai ser extraordinário na sua vida. Vou falar de novo, esse mês vai ser extraordinário. Nós estamos entrando em um novo bimestre e durante todo esse ano nós fomos despertados em uma área. E hoje nós estamos começando o último bimestre do ano de 2024 e o nosso tema é despertar para a sua identidade em Cristo. Diga, despertar para a sua identidade em Cristo. Olha para o teu irmão e fala, meu irmão, se desperte para a sua identidade em Cristo. Amém? Que todos nós possamos nos despertar para a nossa identidade em Cristo. Amém? Eu quero ministrar uma palavra rápida, porque hoje é dia onde nós vamos orar por milagres. Porque nós estamos num ambiente de milagres, nós estamos provocando milagres neste lugar. E eu quero falar nesta noite sobre o tema... Um tema muito conhecido, vamos falar de uma passagem muito conhecida, e você hoje vai viver milagres de Deus na sua vida, milagres de Deus na sua casa. Eu quero falar hoje sobre o tema, a fé que opera milagres. Diga, a fé que opera milagres. Diga mais forte, a fé que opera milagres. Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, nós vamos falar sobre Bartimeu. Quantos aqui já ouviram falar do cego Bartimeu? Historinha lá desde quando aqueles que nasceram no lar cristão, aprenderam desde a sua infância sobre Bartimeu, né? A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 10, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto ele pôs-se de pé e dirigiu a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Pai, que essa palavra nesta noite entre no nosso espírito, possamos compreendê-la, possamos sair daqui cheios de fé, uma fé ousada, que nos leva a ver. Que esta noite seja uma noite de milagres, e cada um que entrou aqui, seja tomado pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto de Marcos, aqui o texto relata a história de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Quando você olha para o significado do nome Bartimeu, Bar significa filho e Timeu era o pai. Então Bartimeu, ele era filho de Timeu. Mas quando você começa a buscar alguma história, porque quando fala de Timeu, parece que é um homem muito conhecido, muito importante, e eu acredito sim que ele era conhecido em Jericó. Mas a Bíblia não relata quem era Timeu. A única coisa que nós sabemos que ele era da origem aramaica, mas a Bíblia não relata, não conta uma história quem era Timeu. Mas a Bíblia conta a história do seu filho Bartimeu. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele morava em Jericó, ele vivia à beira do caminho, e ali então ele pedia esmola. Era um homem que era cego, porém a Bíblia também não relata há quanto tempo ele ficou cego,
mas a Bíblia relata que era um cego, e que ele então era muito conhecido em Jericó, e ali em Jericó ele pedia esmolas. Mas quando nós olhamos esse pano de fundo, quem era Bartimeu? Uma das coisas que nós olhamos para este homem cego, para este homem que estava à beira do caminho, para este homem que morava em Jericó, para esse homem que pedia esmola, esse homem com todos os relatos contraditórios, a Bíblia diz que este homem tinha uma fé admirável, uma fé diferente da fé de muitas pessoas, uma fé extraordinária, uma fé que fez com que ele conseguisse alcançar o seu milagre. Então, se eu fosse parar e para perguntar um pouco, para refletir um pouco sobre a história de Bartimeu, eu até não iria parar para ficar falando que ele era mendigo, que ele era morador que ele ficava à beira do caminho e que ele ficava pedindo esmolas. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção neste homem é a sua fé. Porque a fé, uma pessoa que tem uma fé diferenciada, uma fé que sobressai, uma fé que provoca milagres, essa pessoa, ela tem a oportunidade de ter uma vida transformada. Às vezes, queridos, nós somos conhecidos por tantas coisas pejorativas, somos conhecidos por tantas histórias ruins, mas o gostoso é quando nós somos conhecidos pela nossa fé, porque nós somos movidos por fé, porque a fé nos leva a viver o sobrenatural, porque a fé nos leva a sair daquela condição ou daquele estado, e a fé nos leva a um nível maior. Então, quando eu olho para Bartimeu, esse cego, esse homem que pedia esmola, esse homem que morava em Jericó, esse homem era um homem cheio de fé. Diga, um homem cheio de fé. E talvez, meu irmão, você precisa hoje ser tocado por esta fé, sair daqui decidido a mudar a sua história, não porque alguém fará alguma coisa para você, mas porque a sua fé vai chamar a atenção de Deus e vai fazer com que você mude a história da sua vida. Diga a fé, diga mais forte, a fé é capaz de nos levar a uma transformação. Se você tiver fé, mas não uma fé comum, mas uma fé extravagante, você sairá daqui um outro homem, uma outra mulher, uma outra pessoa. Mas quando eu olho também para esse texto, eu aprendo 3 lições com Bartimeu. A primeira coisa que eu aprendo com Bartimeu é que a fé que chama atenção, que chama por Jesus, uma fé que chama por Jesus, mesmo em meio à adversidade. Diga, uma fé que chama a atenção de Jesus, mesmo no meio de adversidades. Quando você olha para o verso 47, a Bíblia diz que quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, queridos, que Bartimeu ele não enxergava, porque ele era cego. Mas Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus. Talvez, queridos, seus olhos naturais não eram capazes de ver Jesus, mas ele conhecia Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele sabia quem era Jesus. E quando Bartimeu então estava ali em Jericó, sentado à beira do caminho, e quando ele começa a ouvir falar que Jesus de Nazaré, filho de Davi, estava ali, passando por ele não perdeu a oportunidade. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu então, ele foi repreendido pelas pessoas que estavam ao seu redor. Bartimeu, as pessoas que estavam perto de Bartimeu olhavam para ele e falavam assim: se cale. Talvez eles estavam dizendo: você acha que Jesus, com tantas pessoas o acompanhando, tantas pessoas seguindo, você acha que Jesus vai parar e Jesus vai olhar para você? Jesus vai olhar para um mendigo como você? Jesus vai olhar para um cego como você? Mas a Bíblia diz que ele não se importava com as pessoas que estavam mandando ele se calar. E a Bíblia diz que cada vez ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fé deste homem então começa a sobressair assim, porque esse homem estava no meio de vozes dizendo: não se cale, não para. Mas esse homem, ele clamava, ele gritava. Quantas vezes, queridos, nós estamos vivendo adversidades em nossas vidas,
E aí, ao invés de nós nos apegarmos nessa fé transformadora, ou nos apegarmos nesse Deus que pode todas as coisas, nós nos calamos, nós simplesmente fugimos, nós simplesmente paramos, nós simplesmente nos afastamos da igreja, nos afastamos do Senhor, não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não buscamos mais a Deus, porque estamos vivendo no meio de uma tormenta, no meio de uma adversidade. Aquele homem estava vivendo no meio de uma grande adversidade, mas aquele homem não se calava. E cada vez mais ele gritava, quanto mais os homens se levantavam contra ele, dizendo: se cale. Aquele homem gritava mais alto ainda, porque a sua fé era uma fé diferenciada. E eu quero, meu irmão, que você hoje comece a olhar para a sua própria vida. O que as adversidades da vida têm feito com você? O que as adversidades, talvez problemas financeiros, talvez problemas no casamento, talvez problemas profissionais, talvez um problema de saúde, o que isso tem causado em você? O que essa adversidade produz em você? A adversidade que Bartimeu vivia produziu ousadia, porque ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por mais que mandavam ele se calar, ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero te fazer essa pergunta, meu irmão. Diante de um relato médico, diante de uma doença, diante de uma situação adversa, o que você faz? Diante da adversidade, qual é a sua atitude? O que isso produz em você? Deus deseja levantar homens que no meio da adversidade, esses homens não se calam. Mas esses homens, eles partem para cima, eles lutam no mundo espiritual, mas acima de tudo eles clamam aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode mudar a sua história, aquele que pode mudar o seu casamento, aquele que pode trazer cura para o seu corpo, aquele que pode operar milagres. Talvez, queridos, nós confiamos em tantas coisas, em tantas pessoas, confiamos nos médicos, mas não confiamos naquele que pode todas as coisas. Não confiamos naquele que pode mudar o nosso casamento, aquele que pode mudar qualquer área em nossas vidas. E a Bíblia diz que este homem, ousado, ele simplesmente gritava cada vez mais alto. O profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que nós precisamos fazer? Aprender a clamar ao Senhor. E era exatamente isso que Bartimeu estava fazendo. No momento da sua agonia, no momento do seu sofrimento, no momento da sua dor, no momento que ele precisava de um milagre, ele clamou Jesus. Aprenda, meu irmão, a clamar por Jesus nos momentos de adversidades da sua vida. O salmista aqui no Salmo 50, verso 15, diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O que nós devemos fazer no dia da angústia? Nos trancar na nossa casa, fazer como o profeta Elias. O profeta Elias, depois de enfrentar os profetas de Baal, a Bíblia diz que aquele homem, então, quando ele fica sabendo que Jezabel queria matá-lo, ele simplesmente, no meio da sua adversidade, ele foi para a caverna. E muitos crentes, no meio da adversidade, entram nas suas cavernas. Eles se trancam nas suas cavernas, e ali então pedem a morte. Mas a Bíblia está dizendo: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Você quer ser livre, meu irmão, da angústia que tem aprisionado a sua alma, que tem destruído a sua vida? Clame ao Senhor, invoque o Senhor no dia da angústia. A grande verdade, queridos, nós como cristãos, nós precisamos cada dia mais. O dia que nós estamos mais aflitos é o dia que nós precisamos mais buscar o Senhor. Mas Tiago também nos ensina que nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. É no tempo da angústia, é no tempo da alegria, é no tempo de qualquer momento. Nós precisamos entrar na presença do Senhor. Diga: eu preciso entrar na presença do Senhor. Deus promete livramento aos que o buscam. E Bartimeu fez exatamente isso. Clamou o nome do Senhor. Segunda lição que eu aprendo com Bartimeu: a fé que persiste e não se cala. Diga: a fé que persiste e não se cala.
O verso 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo sendo desencorajado pela multidão, Bartimeu persistiu. Diga, persistiu. Diga mais forte, persistiu. A grande verdade, queridos, nós precisamos de uma fé persistente, uma fé insistente. A fé que persiste é uma fé que não retrocede, mas uma fé que ela permanece até que as coisas mudem. Quantos anos, meu irmão, você tem procurado, você tem buscado o teu milagre? Pare e comece a pensar. Quantos anos você tem buscado o seu milagre e talvez você está desistido? A Bíblia diz que aquele homem, mesmo sendo desencorajado pela multidão, ele persistiu. Agora pare, queridos, e comece a olhar para aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Quanto tempo aquela mulher buscou a sua cura? Não ouvi. 12 anos. Você já viveu em busca de um milagre mais de 10 anos? Aquela mulher, durante 12 anos, ela tinha procurado todos os médicos, todas as opções, e nada melhorou a sua condição. Estava anêmica, sua vida praticamente acabada, separada da sociedade, porque ela tida como imunda. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, então, ela ousa, depois de 12 anos, se aproximar de Jesus, porque ela cria que se ela tocasse na orla das vestes de Cristo, ela seria curada. E a Bíblia diz que naquele momento, então, Jesus para tudo. Jesus estava indo para curar uma menina, mas naquele momento, então, Jesus para tudo. E Jesus olha e fala: alguém me tocou. Queridos, entenda uma coisa: a fé desta mulher, uma fé persistente, chama a atenção de Jesus. Eu acredito, queridos, que muitas pessoas estavam tocando em Jesus, mas Jesus encontra no meio de uma multidão uma mulher que tinha uma fé persistente. Quando Jesus estava saindo de Jericó, Jesus se depara com um cego que tinha uma fé persistente. Um homem que não parou de clamar Jesus, mesmo sendo repreendido, porque este homem tinha uma fé persistente. A nossa fé chama a atenção de Jesus. A Bíblia conta a história em João de um homem que estava junto, um paralítico estava junto ao poço de Betesda. Mas a Bíblia fala que aquele homem também tinha uma fé persistente. Quantos anos aquele homem ficou ali esperando o seu milagre? 38 anos. Cutuca o teu irmão e fala: você acredita nisso? 38 anos. Querido, sabe o que é 38 anos? É quase a minha idade. E o porquê? Você acha que não é isso? É só um pouquinho a mais. Queridos, pare e comece a pensar. 38 anos aquele homem estava junto ao poço de Betesda, procurando o seu milagre. 38 anos ele tentava entrar nas águas, para que quando a água agitada pelo anjo, ele entrasse e ele fosse curado. Mas ele não conseguiu. E a Bíblia diz que um belo dia, então, Jesus resolve entrar naquele lugar. E naquele lugar, Jesus chega lá, estava cheio de doentes, cheio de pessoas, cegos, paralíticos, leprosos, cheio de tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chega e vai ao encontro daquele homem. Mas aí eu te pergunto, por que Jesus não curou todo mundo? Jesus curou aquele homem. Porque Jesus encontra ali uma fé persistente. Diga, fé persistente. Você precisa de um milagre. Talvez você esteja aqui falando: apóstolo, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha casa, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento, com os meus filhos. A minha pergunta é: a tua fé é persistente? Ou a tua fé é aquela fé que conforme o povo grita, você desiste? Conforme pessoas te deixam acuado, você volta atrás? Como que é a tua fé? Aqui eu estou trazendo exemplo, queridos, de homens, mulheres que tiveram fé persistente. Homens e mulheres que não desistiram. Homens e mulheres que permaneceram até o milagre acontecer.
homens e mulheres que chamaram a atenção de Jesus, não porque pulava ou ficava sorrindo para Jesus, mas homens e mulheres que tiveram um nível de fé que chamou a atenção de Jesus. E a minha pergunta para você hoje é: como é a sua fé? A sua fé é uma fé persistente? É aquela fé que não desiste enquanto meu marido não se converter, eu não paro de pedir, aquele que bate na porta do juiz todos os dias? Será que a tua fé é aquela fé que enquanto a minha mulher não se converter, eu não desisto, enquanto os meus filhos não se converterem, enquanto os meus pais não se converterem, enquanto não mudar uma área da minha vida, eu não desisto, eu continuo batendo nas portas do céu, eu continuo clamando ao Senhor, eu continuo jejuando, eu continuo clamando, eu continuo insistindo, eu continuo. Não adianta, meu irmão, você fazer biquinho. Não adianta você ficar revoltado com Jesus. Jesus, eu estou chateado, Jesus. E por que você está chateado? Jesus, faz 3 meses que eu estou pedindo. E a minha pergunta é: qual é o nível da sua fé? Qual é o nível da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Será que a tua fé é uma fé que não retrocede? Mateus capítulo 7, versos 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que quando você pede, você recebe. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. Mas não é simplesmente um toque. Quando você busca o original desta palavra é: quando você pede, a porta abre. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. O problema, queridos, é que nós cansamos facilmente. Nós começamos a pedir, logo desviamos a nossa mente, vamos fazer outra coisa. Nós começamos a dar, a pedir, nós começamos a buscar, e logo nós desistimos, começamos a bater, e logo paramos. Mas aquele que pede, até receber, recebe. Aquele que busca, até encontrar, encontra. Aquele que bate, até abrir, a porta se abre. Mas precisa ter persistência. Diga: persistência. A fé persistente alcança milagres. Diga: a fé persistente alcança milagres. Diga mais forte: a fé persistente alcança milagres. Mas se esta fé não for persistente, você não vai alcançar milagres. Olha o que diz Lucas capítulo 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Diga: orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o segredo. É por isso que aquele homem, aquele cego, estava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se cale, você está incomodando, o seu grito está incomodando. Mas aquele homem gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se cale, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não vai te ouvir. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E de repente Jesus então ele para e fala: olha, no meio de tantas vozes contrárias, eu ouço uma voz de um homem com o coração aberto, com uma fé persistente, um homem que não desiste, um homem que me deseja, um homem que me busca. Eu preciso ouvir este homem. E aí eles vão, os mesmos que falaram: se cale, agora vai até aquele homem e fala: ânimo, homem, o mestre te chama. Você pediu tanto, você pediu, você bateu, você buscou, e agora Jesus, ele para tudo para te ouvir. Ah, meu irmão, é esta fé que o Senhor quer encontrar neste lugar, é esta fé que Ele quer encontrar na sua vida, é justamente esta fé. Diga: fé persistente. De Deus está aqui.
corações, trazendo sua vida e poder. Dos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Você crê nessa verdade? Você crê nessa palavra que o Espírito de Deus está neste lugar? Que há uma atmosfera de milagres? Você tem essa fé persistente, essa fé insistente, essa fé que pede, 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 que busca, 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 que bate, bate, bate. Se a tua fé for essa, hoje você vai sair daqui curado, pelo poder do nome de Jesus. Por último, a fé que recebe e segue a Jesus. A fé que recebe e segue Jesus. Lá no verso 52, disse Jesus: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Quando Jesus então manda chamar aquele homem, Jesus lhe faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Talvez seria óbvio, talvez a multidão olharia para Jesus e falava: Jesus, ele é cego. Mas Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Você sabia que hoje Jesus está aqui fazendo a mesma pergunta? O que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? O que você quer que eu te faça? E a Bíblia diz que aquele homem então, Bartimeu, ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero enxergar. Jesus, eu quero ser curado dessa enfermidade que me acompanha há tanto tempo, que me faz ser um morador de rua, um mendigo, que me faz ficar à beira do caminho, que me faz ser rejeitado, desprezado. Jesus, eu quero mudar a minha condição de vida. Meu irmão, o que você quer que o Senhor te faça nessa noite? O que você quer que o Senhor te faça nessa noite? E como quando aquele homem então ele fala isso para Jesus: Jesus, eu quero ver. Jesus olha para aquele homem e fala: seja curado. A tua fé provocou este milagre. A tua fé está levando você agora a um novo nível. A tua fé está fazendo com que aquilo que você pede aconteça. A tua fé. Diga: a minha fé me levará a viver o milagre. E a Bíblia diz que naquele momento então aquele homem ele começou a ver. Diga: ver. Mas a Bíblia diz que aquele homem então, ele não para aqui. Interessante, queridos, que uma fé verdadeira é uma fé contínua. A Bíblia diz que aquele homem, ele tinha uma fé tão grande que naquele momento então ele começa a ver. Mas a Bíblia diz que ele então, ele acompanha Jesus. Uma fé, queridos, uma fé verdadeira não é uma fé que queira apenas um milagre, ou queira apenas que o Senhor te liberte, apenas que o Senhor mude as suas finanças, apenas que o Senhor restaure uma área da sua vida. Não, a fé verdadeira é aquela fé que eu não quero só o meu milagre, mas eu quero o dono do milagre. Eu não quero apenas que Ele me cure, mas eu quero que Ele seja o meu Deus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero que Ele seja aquele que vai mudar a minha história todos os dias. Eu não quero apenas a minha visão, mas eu quero caminhar com Ele. E é exatamente isso que a Bíblia diz que acontece com aquele homem. Aquele homem, ele não recebeu apenas a cura,
Mas aquele homem agora tem uma transformação de vida. Ele agora está totalmente mergulhado na presença de Jesus. E a Bíblia diz que ele segue Jesus pelo caminho. Uma fé que tem continuidade. Uma fé que faz com que a pessoa prossiga. É exatamente o que aconteceu com Bartimeu. A Bíblia diz aqui no Salmo 116, 12 a 14: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A fé verdadeira, queridos, é uma fé que tem gratidão. Quantas vezes, queridos, Deus fez coisas tão lindas na sua vida e você glorificou a Deus, mas não teve continuidade. Quantas vezes Ele te deu livramentos de morte. Quantas vezes Ele operou maravilhas na sua vida e você foi lá feliz, glória a Deus e aleluia, e nunca mais voltou para a presença dEle. Nunca mais voltou para o caminho dEle, simplesmente seguiu o seu próprio caminho. A Bíblia diz que Bartimeu, ele não segue o seu próprio caminho, mas agora ele segue o caminho de Jesus, porque tinha gratidão. Porque alguém entrou na vida dele, alguém o arrancou daquela sarjeta, alguém transforma a sua cegueira em visão, alguém opera na sua vida, e o que ele faz? Eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu quero acompanhar esse Jesus. A Bíblia conta lá em Lucas 17, 15 a 19, a história de 10 homens leprosos. E a Bíblia diz que aqueles 10 homens leprosos, eles chegam até Jesus e pedem para ser curados. E Jesus então fala: vá pelo caminho e vocês serão curados. E a Bíblia diz que no meio do caminho então todos eles são curados. E quando eles percebem a cura, eles ficam alegres, eles pulam de alegria, mas eles seguem o seu caminho. Mas a Bíblia diz que tinha ali um homem, um samaritano, que quando recebe o milagre, ele volta onde Jesus estava, se prostra diante de Jesus com um coração grato. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me curou. Obrigado porque eu estou livre. E Jesus, quando olha para aquele homem leproso, Jesus fala: não foram 10? Onde estão os 9? Sabe o que é, meu irmão? Muitas vezes nós fazemos parte da multidão dos 9, que seguem o seu caminho, que recebe o milagre, caminha a sua própria vida e não volta para caminhar com Jesus. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Bartimeu, o cego, que vivia ali em Jericó, na beira do caminho, pedindo esmola, mas um homem cheio de fé, grita, clama, não permite que nada o detenha. E quando é chamado por Jesus, ele responde: eu quero ver. Jesus o cura, mas aquele homem segue Jesus pelo caminho, acompanha Jesus e tem a sua vida transformada. Deixa eu te falar uma coisa. Essa noite Deus vai operar milagres neste lugar, mas antes você precisa receber o maior milagre, que é o milagre da salvação. Não existe maior milagre do que o milagre da salvação. Bartimeu, ele foi transformado porque ele conheceu Jesus. A sua vida foi impactada. E nessa noite, queridos, eu quero te dar a oportunidade, você que entrou aqui, talvez nunca publicamente entregou a sua vida para Jesus, ou talvez você está afastado e você quer regressar. Você reconhece que um dia o Senhor fez tantas maravilhas na sua vida, mas por um momento você se afastou. Mas hoje você reconhece que você precisa voltar. Ou você que nunca publicamente entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidá-lo a fazer isso nessa noite. Eu quero convidar a entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Eu quero que toda a igreja baixe a cabeça, feche os olhos, comece a orar, comece a falar com o Senhor. E a minha pergunta é: existe aqui neste lugar alguém que queira, como Bartimeu, seguir Jesus pelo caminho, entregar a sua vida dizendo: Jesus, eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que tem o poder de mudar a minha vida, e hoje eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Quantos querem fazer isso nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você.